como corrigir erros recorrentes dos nossos alunos, para que eles aprendam de uma vez por todas o que a gente pretende ensinar, a habilidade que a gente pretende desenvolver. É disso que nós vamos falar aqui, com 8 sugestões para você diversificar essa prática e resolver aqueles erros de ortografia, por exemplo, que são insistentes. Você ensina, você corrige e eles voltam. Então, é disso que nós vamos falar aqui hoje. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 15 anos na rede pública do estado de Minas Gerais. E antes de passar para você essas 8 atividades, eu vou deixar na descrição do vídeo uma lista de links que podem ser úteis para você trabalhar com suas crianças, inclusive do nosso curso de alfabetização, que trabalha habilidade por habilidade de alfabetização da BNCC, com atividades lúdicas e atividades escritas para que a criança consolide o que ela aprendeu na brincadeira. Então, eu vou deixar isso aqui na descrição do vídeo para você. Bom, primeira coisa, a correção diária das atividades, né? Então, dei uma atividade, vistei a atividade, agora é hora de corrigir, ir ao quadro, perguntar para as crianças, dar oportunidade para elas dizerem como elas responderam aquelas questões, como elas chegaram à resposta, explicar por que algumas respostas são aceitas e outras não, né? Por que essa resposta tá certa, essa outra é diferente, mas tá certa também, e aquela outra ali já não pode, já não faz sentido. Então, explicar muito bem para as crianças. Nesse momento em que você vistou as atividades e que você corrige as atividades coletivamente lá no quadro, aqui, professora, a gente começa, lá no primeiro ano, a gente já começa a corrigir alguma coisa coletivamente. Mas que vai funcionar mesmo, que a criança vai ter autonomia, é a partir do terceiro. Terceiro, quarto e quinta, a criança já está ótima, já está conseguindo fazer isso aqui. Nessa correção do quadro, onde a professora passa, ela presta atenção, apaga, corrige, põe o certinho se estiver certo. De vez em quando a gente confere só para ver se estão fazendo mesmo a correção. Nesse momento da correção, nós observamos aqueles pontos em que as crianças erraram mais. Então, nossa, mas os meus alunos entenderam direitinho o gênero textual, fizeram a produção de texto na estrutura certa, mas tem um errinho de ortografia ali que toda hora o mas e o mais toda hora aparecia, por exemplo, né? Enfim, não, pode ser um erro de ortografia, pode ser um erro lá na matemática, minhas crianças estão esquecendo de pôr o zero no quociente na hora de dividir, né? Enfim, você vai observar aquilo que eles estão errando mais. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai retomar de uma maneira geral com a turma toda. Pessoal, a professora percebeu que muita gente errou isso daqui. Então, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, você pode fazer uma dinâmica com as crianças para que elas percebam. Por exemplo, vamos fazer uma dinâmica. As crianças não estão acentuando as palavras. Então, eu vou fazer uma dinâmica com as minhas crianças, onde elas vão ter ali em grupo que separar palavras em grupos de paroxítona, oxítona e proparoxítona. E aí, agora nós vamos observar. Nós vamos observar que as palavras proparoxítonas são todas acentuadas, que as palavras oxítonas são acentuadas quando terminam em... né? E aí a gente vai listar. E as paroxítonas? Nossa, as paroxítonas são acentuadas quando? E aí a gente vai observar ali, naqueles conjuntos de palavras, o que é que se repete para chegar a essa conclusão. Algumas crianças chegam facilmente, outras precisam de ajuda. Você pode dar oportunidade para alguns falarem e tal. Ou então, né, a gente pode fazer também, por exemplo... Estou estudando fração com as minhas crianças. Vamos colorir frações. Vamos colorir várias frações. E agora a gente vai observar quais frações que a gente coloriu inteiro. Ah, que o numerador é igual ao denominador. Quais frações que a gente coloriu a metade? Ah, todas que o numerador é metade do denominador. Né? Então, não precisa você dar a regra pronta e nem é o ideal. Você vai fazer com as crianças uma dinâmica para que elas percebam. Então, primeiro, a
correção diária. Segundo, faça dinâmicas para que elas percebam aquilo que elas estão errando. Em seguida, a gente pode fazer demonstrações, né? Então, algumas crianças vão chegar à conclusão sozinha, outras não vão, e aí você vai mostrar, olha só, pessoal, todas essas frações que eu colori inteiras, olha aqui o numerador e o denominador. Todas que eu colori a metade, olha o numerador e o denominador. Então, a gente vai, né, fazer isso com as crianças. Quarta atividade. Com isso que a gente concluiu, eu estou dando aqui um exemplo de português e um de matemática, mas você pode fazer isso, né, no conteúdo que você estiver trabalhando. Com isso que a gente concluiu, a gente pode fazer uma anotação ou, melhor ainda, um mapa mental, né? Como que a gente vai fazer esse mapa mental? A gente vai escrever, por exemplo, acentuação. E aí as crianças vão falar as regrinhas, a gente vai puxar as setas. Proparoxítonos são todas acentuadas. Oxítonos são acentuados quando terminam em. Paroxítonos são acentuados quando terminam em. E aí a gente vai fazer esse mapa mental. Por quê? Porque a gente percebeu ali na brincadeira e tal, mas a gente precisa transformar isso em linguagem, precisa transformar isso numa regra, precisa transformar isso numa sistematização para que a gente possa seguir depois, para que a gente possa acertar depois, para a gente possa consultar depois, conferir depois, tá? Aí, bom, a gente corrigiu, a gente localizou um erro que as crianças estão cometendo, fez as crianças perceberem esse erro, demonstrou para a criança o acerto, anotou e sistematizou com a criança. Agora falta fixar. Por quê? Porque dormiu, a criança esquece. Hoje já tá sabendo tudo, fez a atividade direitinho, amanhã, na hora da prova, não faz. Então, fixação. O que a gente pode fazer para fixação? Atividades, exercícios, lógico, mas as minhas sugestões aqui para você são um pouco mais lúdicas. Olha, sabe aquela anotação que você fez no mapa mental, aquela regrinha que a criança sistematizou, escreveu? Você pode construir com as crianças uma paródia, tá? Por que uma paródia? Porque a paródia tem ritmo, rima e assim a gente memoriza com mais facilidade. Aí na hora de fazer, a criança cantarola ali e lembra, né? Jogo da memória, quando é de associação, né? Quando o que a gente precisa que requer uma associação, por exemplo, estou trabalhando com as crianças a fração, igual eu falei agora há pouco. Fração e porcentagem. A gente pode fazer um jogo da memória onde a criança relacione 1/4 com 25%, um inteiro com 100%, um meio com 50%, né? E a gente faça um quinto com 20%, e aí a gente faz um jogo, uma coisa assim. E outras duas atividades que você pode dar ali, ó, no finalzinho da aula, só para, né, para ativar aí a memória das crianças, é o quiz, né? Aquele onde a gente faz uma pergunta, quem levantar a mão primeiro vai responder e tal. Ou se você tiver aquela mesa, na minha escola tem, mas eu acho difícil de usar. E o jogo da forca. Eu gosto muito do jogo da forca, coloca ali os tracinhos no quadro, deixa a criança ir lá, mas pede para fazer com palavras que tem a ver com o seu conteúdo, que tem a ver com os objetos de conhecimento que você trabalhou naquela habilidade. Assim, as crianças vão identificar os próprios erros, entender os acertos e fixar, né, o que foi sistematizado. Por quê? Porque é assim que a criança vai corrigir. Corrigir no caderno, riscar no caderno, gritar, eu já falei 1000 vezes, não vai adiantar. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, aplique na sua sala e veja como vai funcionar. Um grande beijo e até a próxima!